Certo, pessoal? Na aula de hoje nós vamos implementar esse recurso aqui, ó. Uma tela de carregamento para dar um aspecto mais profissional e mais segurança para o seu projeto para evitar acidentes com o usuário. É um recurso simples, mas vamos precisar falar bastante dele para que você possa fazê-lo corretamente. Então, aguardo você aí depois da introdução. Olá, meus queridos padawans, estamos de volta, certo? O que ocorre na aula de hoje? Bem, nós vamos implementar agora uma melhoria no nosso app. Vamos dar uma pausazinha nesse vídeo para o código do banco de dados, ainda vamos trabalhar com ele mais indiretamente, mas eu quero resolver um problema. O problema é o seguinte, veja só, vou logar aqui, com aquela conta que nós criamos, 34, vou clicar em logar, ele vai consultar o banco de dados, e vai dar sucesso, beleza, está funcionando essa parte. O problema é que quando eu clico em logar, ele leva um certo tempo, aqui está rápido porque já fez a consulta, ele leva um certo tempo até chegar na outra tela. Até lá o usuário pode mexer nessa tela, pode fazer uma bagunça, clicar em outro comando e estragar o nosso código até provocar um bug em alguns casos. Então nós vamos colocar uma tela de carregamento para evitar que o usuário faça uma besteira, ou seja, vai bloquear a tela para ele ali e vai ficar uma bolinha, um círculozinho girando na tela para ele entender que o banco de dados está sendo consultado e ele não pode interromper esse processo, ok? Te dei a explicação, acho que ficou até longa demais. Então como é que nós fazemos isso? Bem, o objetivo é deixar a tela preta com a bolinha circulando no meio. Para isso nós vamos precisar de um box view e um de active indicator. Eu já tenho no meu código aqui, se você copiou o código nas outras aulas, você também já tem. Mas vamos olhar aqui para quem não fez isso. Aqui está o código de interface da minha tela de criação de acesso. Deixa eu pausar aqui a emulação, ok? Eu também tenho na minha main page, que é aquela página que está o login. Vou clicar na minha main page. Em ambas as páginas eu tenho uma box view e um active indicator. Uma box view é uma caixa colorida, que no caso aqui ela está na cor preta. Você pode pausar o vídeo e copiar esses parâmetros. A opacidade está em 0.5, que é a mesma coisa que 50%, 1 é 100%, menos que 1 são as variações. Se eu botar 0.75 é 75%, por aí vai. A visibilidade dele é falsa, tá? Para não atrapalhar. E eu coloquei o nome dele, o xname, né, que é a propriedade, que é o nome que a gente vai chamar lá nos controles, lá no code behind, é BV de box view, tela preta. Eu também criei um active indicator, que é basicamente aquilo que faz que é o recurso que faz aquela bolinha ficar girando na tela do Android, aquele círculo que vai fechando e completando. Você vai ver ele funcionando, mas você já deve imaginar o que é. Eu dei o nome de ACT roda para poder facilitar a localização, porque eu imaginei que se eu chamasse de roda vocês iam achar mais fácil. A cor, eu botei white para ele ficar branco, para destacar mais no fundo preto. A visibilidade é falsa. E nós temos uma propriedade aqui que preste bem atenção, que se chama isRunning. Essa propriedade nós vamos mexer nela lá no código. isRunning, que é a propriedade que liga e desliga o movimento dele de giro, ok? A animação dele é feita no isRunning. Então, eu preciso mantê-la no falso e a escala em 0.2. Você só deve colocar isso? Não. Você tem que encaixar esses dois objetos no grid layout. Então, a minha interface já é em grid, ok? Eu tenho um grid iniciando aqui a página e tem ele fechando aqui, tá vendo? Tudo dentro da content page. Você vai colocar ele bem antes de fechar o grid, lá no finalzinho, e sem indicar coluna nem linha. Do jeito que está aqui, igualzinho no vídeo. Isso vai fazer com que ele se expanda pela tela toda e bloqueie a tela para o usuário. Então esse controle vai ficar na frente, o usuário não vai conseguir clicar e o seu app fica protegido. Eu apliquei na main page e lá na página de criar acesso, eu também apliquei com a mesma lógica, você vai aplicar em todas as páginas que tiver essa lógica. Ok, gastei tempo demais com a explicação, mas espero que você tenha aproveitado o tempo para poder colocar esse controle. Eu vou voltar aqui na minha main page, vou lá no meu gerenciador de solução, vou expandir aqui a main page XML e vou para o code behind, que é o mainpage.xml.cs, ok? Vamos para o C#. Vou dar 2 cliques aqui. Ele foi lá no botão logar. Eu vou lá em cima, ok? Aqui em public partial class, aqui embaixo, entre as chaves, e vou declarar uma variável booleana.
Chama aqui bool. Carregando. Pronto, ponto e vírgula. Criei uma variável booleana chamada carregando. Essa variável só pode ser verdadeira ou falso. E agora eu vou criar um método que faça isso. Eu vou, qualquer lugar do meu código aqui, onde você queira organizar mais, acho que eu vou deixar embaixo aqui da main page mesmo, para ficar organizadinho e deixar os outros comandos lá para baixo. Então eu vou abrir um espaço aqui e vou criar uma void pública. Public void tela carregamento. Abre e fecha aqui os parênteses, pula um espaço, abre e fecha também as chaves, desse jeito aqui. E nós vamos agora especificar quando o aplicativo deve carregar ou não. Então vai ter dois cenários aqui. Esse método vai ser chamado tanto para abrir quanto para fechar a tela de carregamento. Então eu vou colocar aqui um if, para facilitar a nossa vida. If carregamento for igual a verdadeiro. Ok, vou abrir e fechar, não bota nenhum código agora. E também botar um else. Else é no caso dele ser falso. Vai ficar desse jeito, ok? Então, se o carregamento for verdadeiro, ou seja, significa que ele já foi iniciado antes. Então, eu vou desabilitar ele. Eu estou fazendo ao contrário aqui, mas você vai entender quando a gente botar o código para funcionar. Então, a primeira coisa vai ser a tela preta. BV tela preta, que é a nossa box view. Vou chamar box view primeiro. Ponto is visible vai ser igual a falso. E o ACT, que é o Active Indicator, roda, que é a nossa bolinha. Is visible vai ser falsa. E o ACT roda, ponto is running, vai ser igual a falso também. Basicamente, se carregando, aquela variável que nós criamos, for ligada em algum momento, significa que a tela de carregamento está ativa e ele vai, quando for acionada aqui a nossa tela de carregamento novamente, ele vai desligar o carregamento, ok? É isso que nós estamos fazendo. Se estamos desligando o carregamento, eu vou transformar a minha variável carregamento em falsa. Então, escrevo carregamento, vai ser igual a falso. Desse jeitinho, simples, né? A gente vai implementar ainda esse método, tá? A gente está criando ele. E else vai ser o cenário oposto. Se for falso, significa que vai ser a primeira vez que o usuário está carregando a tela. Então, nós vamos botar o mesmo código, só que transformando tudo em verdadeiro. Talvez eu dê uma acelerada aqui no vídeo. O código ficou igual ali de cima, só que com tudo verdadeiro aqui, tudo true, ok? Então aqui em cima eu desligo e aqui embaixo eu ligo, ok? E ele automaticamente atualiza a variável para que meu código saiba onde está funcionando o quê. Você depois vai implementar esse mesmo código em todas as áreas do seu app que precisar do carregamento, tá? Você também pode transformar isso numa classe, ter outras formas mais eficientes, inclusive, de fazer isso. Mas vamos manter dessa forma para simplificar para vocês, ok? Então já tem esse método aqui colocado. Então vamos olhar. Vamos lá no botão logar. Então quando o usuário clicar em logar, ele vai verificar o login aqui no try. Então aqui em cima eu já tenho que colocar o tela carregamento. Eu simplesmente escrevo tela carregamento, abro e fecho parênteses, pronto, ela já foi chamada. Aqui ele vai aguardar, ele vai verificar se tem tela ou não e vai aguardar com aquela tela na frente, ok? Se acontecer qualquer coisa, por exemplo, verificar login, deu sucesso, o que foi essa tela que já tinha criado em outra aula? Tela carregamento. Eu só vou implementando o método, vou colocando assim todas as áreas que eu precisar atualizar minha tela. Se ela estava falso, vai ficar verdadeiro, se ela é verdadeira, vai ficar falso. E eu tenho que colocar isso em toda a extensão do meu código, por exemplo, coloquei no if, coloquei no else. Toda vez que meu código finalizar ou começar alguma coisa, eu tenho que colocar ela, porque ele vai atualizar o status dela, ok? No catch também, que é quando dá erro, porque eu preciso que essa tela seja fechada. Então, basicamente, aqui ele liga a tela e todas as outras condições desliga a tela. Porque ele pode desligar a tela em 3 condições diferentes. Por dar login, por dar erro no login, ou por ocorrer um erro do sistema mesmo, que aí no caso é o catch que vai fazer. Ok? Não tem nenhuma implementação a mais a fazer aqui, porque nessa tela só tem login. Eu vou copiar esse método aqui e vou colocar nas minhas outras telas e já volto a falar com vocês.
Ok, na nossa parte também de criar acesso que a gente fez nas outras aulas, também coloquei. É o mesmo método, só copiei e colei. E fiz a mesma coisa. Quando o usuário clicar em um botão de criar acesso, ele vai carregar a tela e vai desligar ela caso alguma das condições seja atingida aqui. Por exemplo, senha não corresponde, criar acesso, se criar acesso funcionar, se criar acesso der errado, se der erro no sistema, tudo isso foi acionado do mesmo jeito que tem lá. Ok? Vou passar devagarzinho o código de cima a baixo para caso você queira copiar. Então basta ir pausando o vídeo à medida que atingir o lado da tela que você quer. Copiou? Qualquer coisa você volta de novo o vídeo, ok? Bem simples, o importante é você entender o conceito. Agora nós vamos testar, vou rodar aqui no emulador, para a gente poder ver como é que ficou e você entender o que aconteceu. Vou logar com o nosso usuário de teste. Ok. Ele agora carrega uma tela impedindo que o usuário clique ali. O usuário logado, ele prossegue normalmente. Ok? Note que ele fechou a tela automaticamente. Se eu criar um acesso, acontece também. Ok? É isso aí, pessoal. Então, aguardo vocês na próxima aula para a gente poder implementar nosso projeto. É importante que você acompanhe esse projeto desde o começo, ok? Então, devagarzinho, nós vamos implementando esse projeto e você vai aprendendo a fazer todos os detalhes do banco de dados, não só necessariamente no dia que tem que mexer com o banco de dados, mas também os detalhes do app, que também é importante para o seu melhor desempenho, para ficar com um aspecto mais profissional. Eu vou ficando por aqui, aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigado por sua companhia, já devem estar aparecendo recomendações de vídeo para você aí. Meu nome é Elias Ribeiro, sim, eu estou de camiseta porque está muito quente. Um grande abraço.